Olá, que bom que você está aí e que a gente junto aqui vai falar, você já sabe, de humanização de pessoas, coisas das quais as pessoas se preocupam e precisam saber. É nesse canal que você vai encontrar aqui no Pode Ser Humano, um podcast do Projeto Humanize, iniciativa da Best, homenagem àquela queridinha de nós que nós amamos, vocês já sabem disso. Hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa todo mundo, mas a gente não busca saber direito. Mas hoje você vai saber. Hoje você vai saber e não vai mais ter desculpa. Questões financeiras, grana, mana e o seu salário, aquele que cai no fim do mês, o que vai fazer, o que não vai fazer. Luciana Iquedo vai te responder. Gente, vai? Vamos falar bastante sobre dinheiro hoje, Vivi. Eu gosto muito de falar sobre dinheiro. Eu queria ter mais para poder falar mais de dinheiro, mas acho que já dá para a gente começar um papo aqui. Seja assim, né? Que a gente comece para quando eu voltar daqui um tempo você fale, agora eu tô com preciso muito aqui só dinheiro. Direcionar melhor. Combinado. Gente, a gente está super contente aqui de receber a Luciana Iquedo. Ela é palestrante internacional, você é muito chique. Autora do livro Vida Financeira, Descomplicando, Economizando e Investindo. Difícil, né? Uma coisa que eu sei que pequeníssimo percentual do Brasil hoje investe. E, infelizmente, quando a gente olha os dados, a gente ainda tem aí 45% das pessoas que no ano passado não guardaram dinheiro nenhum. Zero. Nada, zero. E ainda a gente tem aqui um dilema, né? Que as pessoas deixam ali a vida seguir no flow, recebem a renda e só depois vão olhar se sobrou ou se faltou. E, infelizmente, é difícil sobrar. É verdade. Sobrar não sobra, né? O nome do seu livro aqui, tem que economizar. Exatamente. Sobrar não vai sobrar. Tem que ter uma palavra que você já falou aqui algumas vezes, intencionalidade, né? Você tem que querer e tem que se planejar para isso. É verdade. Vamos falar mais sobre isso, gente. Aqui, bom, eu vou falar do QR Code. QR Code aqui na tela. Vai ter os seus links que você encaminhar pra gente, do seu site, dos seus conteúdos, o que você tiver de conteúdo do LinkedIn, o que você quiser por aqui, tá nesse podcast, nesse QR Code aqui em cima. Então as pessoas já entram em contato com você, vê quais são os seus produtos, suas palestras incríveis, para mudar a vida das pessoas. E quando você voltar aqui, a gente tem um número muito maior de investidores. Combinado, tá fechado. Bom? Tá bom. Bom, Lu, minha autodescrição para a turma que está só escutando a gente, ter uma ideia de como nós somos interessantes e bonitas, não é mesmo? Então, olha, Viviane, 1,57 m, cabelo preto curtinho. Hoje eu visto um vestido preto e um tênis branco. Eu sou uma mulher branca, eu tenho os olhos castanhos escuros. Essa sou eu. E você, Lu? Eu sou uma mulher de 1,63 m, meus cabelos são encaracolados, marrons, meus olhos são castanhos e eu estou usando uma saia vinho e uma blusa de mangas bufantes, cinza com listras na cor vinho. Isso mesmo, muito bom. Bom, olha, Lu, gente, eu falei aqui para começar, tá muito difícil de começar, porque a gente tem tanto assunto para falar sobre esse tema, e aí o nosso pessoal aqui da produção disse pra gente começar com uma pergunta simples, que é poupança ou Bitcoin, né? Sim, eu adorei essa introdução. E ela é muito legal, porque apesar de serem produtos antagônicos, opções antagônicas, é muito comum que a pessoa invista na poupança a vida inteira e um dia ela acorda e fala assim, o que é esse tal de Bitcoin? Eu vou arriscar, vou colocar um pouquinho ali, né? Entendendo que às vezes o investimento é uma sorte, é um jogo, mas não é assim. Então é muito importante que a gente consiga sempre se autoconhecer, né? O autoconhecimento em relação aqui, o seu coração e o seu estômago. Tem um nome super bonito, técnico, que se chama Switchability. Mas, no fundo, é ou a taquicardia ou as borboletas que ficam ali, né? Deixando a gente ali super atento. E aí, a gente entendendo isso, fica muito mais fácil tomar as decisões. Entendi. Então, você está me dizendo que existem perfis de investidor. Exatamente. Então, são perfis diferentes. Não é todo mundo que vai comprar ações na bolsa, não é todo mundo que vai pôr dinheiro na poupança a vida inteira. É isso? Exatamente. Não existe aquela caixinha pronta que você coloque a pessoa ali naquele molde e que aquela solução está ali pronta para o que ela precisa. Existe aqui a questão da individualidade,
necessidade da humanização no ponto de vista de entender, ninguém guarda dinheiro por guardar, né? A gente não acorda falando assim, poxa, eu vou adiar aquele desejo de trocar de carro, de comprar aquela bolsa maravilhosa, de fazer uma viagem, né? Quando eu saio de férias, estou cansada, estou sem dinheiro, preciso relaxar, para falar que eu preciso economizar. Então, a gente tem que entender sempre o que é que nos move, o que é que está por trás disso tudo. Ótimo. E aí fica mais fácil a gente conseguir aqui ter uma linha, né, do que é importante para aquela pessoa, do que faz sentido para cada um. Então, na verdade, a gente tem que identificar, Lu, qual que... Já estou chamando de Lu. Por favor. Qual que é o motivador? Por que se guarda? Por que se quer guardar dinheiro? Sim, isso é interessante porque essa pergunta é muito interessante. Por que se quer guardar dinheiro? E aí tem muita relação com aquilo ou que tira o seu sono. Sabe quando a gente coloca a cabecinha no travesseiro e a gente pensa em algumas coisas? Por exemplo, quando nós temos filhos, né? Não posso aqui garantir, mas posso apostar que seus filhos estão ali nas top 3 prioridades da sua vida. Não é isso? Porque essa é uma preocupação com a educação, com a formação, com o futuro. Outra questão, aposentadoria. Como que eu vou chegar naquele momento em que eu adquiro a minha independência financeira? Que eu não preciso mais trocar minha força de trabalho por dinheiro para que eu possa viver ali com o que eu preciso, com o meu estilo de vida. Então, entendendo isso, né, aí entram também os sonhos, quais são os sonhos que eu quero realizar no curto, no médio e no longo prazo. Às vezes tem uma outra caixinha, que é a caixinha dos nossos pais. Muitos filhos hoje dão apoio aos pais e aos familiares. Então, entender tudo isso dentro dessa dinâmica, e entender que a gente está tratando de recursos finitos, né? O orçamento ele é limitado. E junto com o perfil de investidor daquela pessoa é que a gente vai ter ali os melhores resultados. Entendi. Ô Lu, aqui eu não tenho... A minha produção hoje, eu não sei o que aconteceu com a minha produção, sabe? Depois a gente vai conversar. Puxa a orelha deles. Desculpa. Cabeças irão rolar. É brincadeira, Brasil. É para quebrar o gelo aqui, mas eu não tenho a sua primeira formação. Sim, eu sou administradora de empresas. Ok, aí depois você foi se especializando, então, na área financeira. Exatamente. Eu comecei minha jornada lá em telecomunicações. Então, eu saí da universidade, fui para a Telecom, trabalhei em grandes empresas de telecomunicações, Telefônica, Vivo, Nextel. E aí eu cheguei a ser gerente de operações da NET. Eu estava lá nessa posição, quando um dia, numa terça-feira quente como hoje, um headhunter me ligou, né, me oferecendo para participar de um processo seletivo, me convidando para ser gerente geral de uma agência bancária. Aí, quando eu atendi aquela ligação, eu falei para ele, olha, eu acho que você ligou para a pessoa errada. Eu nunca trabalhei em banco, né? E existia ali naquele momento, foi em 2006 isso, era assim, a pessoa entrava no banco como contínuo, ou então aquele casaquinho, né, do posso ajudar, e ela ia subindo até chegar como a gerente geral. E a proposta era assim, né, que saíssem executivos de outras áreas do mercado, que não tivessem passado pelo mercado financeiro e que trouxessem outras visões. Legal. Porque, Vivi, naquela época, eu não sei se vocês se lembram, o pessoal é novinho aqui, mas a gente entrava numa agência bancária e parecia que nós estávamos usando ali uma capa de invisibilidade. Era como se os gerentes, os assistentes, ninguém te enxergasse. Só quem te via era a porta giratória e aquele guarda, que até aquela moedinha, sabe, que caía no forro da bolsa, aquela chavinha ele enxergava, né? E era muito difícil essa interlocução, esse atendimento. As agências eram lotadas, as pessoas chegavam, assim, os aposentados... Nossa, horas e horas na fila. Horas. Gente. Eu chegava às 7 da manhã no banco e as pessoas estavam lá na fila para serem atendidas. E a proposta, é o banco finado Unibanco, né? E a proposta do dono do banco, ele tinha um incômodo em relação a isso, que era o Pedro Moreira Salles, e ele queria que pessoas, né, que tivessem ali a aptidão para aprender, que quisessem se desenvolver, que tivessem as atitudes que eles buscavam, que entrassem já treinadas para essa primeira posição. Como me pareceu muito louca esse convite, aí eu topei, obviamente, né? Claro! Fui para lá, o banco me treinou, eram 1.500 pessoas
pessoas, eles selecionaram 28 na minha turma. E o banco, né, me deu um banho de loja, me levou para fazer um MBA no INSPER, em Banker, em gestão de pessoas, me preparou e eu já entrei em banco como gerente geral. Eu fui pensando assim, eu vou ficar ali uns 2 anos, vou entender o que esses caras do mercado financeiro falam, né? Vou aprender sobre isso e depois eu volto para minha área de origem. Só que o que aconteceu foi que eu nunca voltei, tô aqui até agora e acho difícil sair drasticamente. Apaixonei. Entendi. E assim, o que eu achei bem bacana e que tem tudo a ver com o que você faz hoje é que quando o Unibanco, né, quis pensar nessa questão das pessoas, do cuidado das pessoas, você continua ligada a esse propósito. Porque quando a gente fala de vida financeira, ainda parece que é um assunto muito elitizado, Luciana. Aqui, não sei se você sente isso, parece que é só 1% da população que fala sobre investimento, sobre vida financeira, o restante sobrevive. Sim, existem vários fatores que levam a isso, né? O primeiro são as crenças que realmente a gente carrega, que a gente vem de famílias que dificilmente colocam esse tema ali de uma maneira clara, aberta, transparente. Existe um fator que muitas vezes quando as pessoas vão se unir numa relação afetiva, elas falam sobre tudo, né? A cor que vão pintar a parede, para onde vão viajar, às vezes até o nome dos filhos. Mas é muito difícil ter aquela conversa franca sobre quem vai pagar a conta de luz, quem vai pagar ali a conta de água, o que vão fazer com o recurso excedente, se haverá ali um projeto comum e cada um manterá os seus projetos individuais e como que o orçamento vai ser dividido nisso. Então não há essa clareza nem dentro aqui das famílias, na célula principal. E aí, quando a gente expande isso, né, a gente no Brasil não pergunta, puxa, fala aí para mim, Vivi, qual que é a sua renda aqui geral, quanto que você ganha, né, qual que é o valor da remuneração por hora. Ainda existe um tabu, que quando a gente vai para os Estados Unidos, isso é muito aberto. Se olha ali aquele total cash, o valor do ano. Então, é um assunto mais velado, né, tem uma questão, às vezes, de religiosidade, é feio, né, puxa, será que a pessoa, para ser rica e ter prosperidade, ela precisa, né, violar os seus valores ou não. Então, tudo isso gera ali tabus e isso vai ficando escondido, guardadinho e a gente ainda fala muito pouco sobre isso. Mas eu tenho visto, né, de 2006 para cá, já tem uma estradinha boa aí, que esse assunto está sendo mais falado, que já não está mais tão assim guardadinho, porque naquela ocasião você não conseguia nem acesso para falar com o seu gerente do banco. Ele sequer te atendia. E quando era a sua vez, tinha uma fila enorme atrás de você. Então, era muito mais complexa essa interlocução, né? Sim, e hoje está um pouco mais democratizado aí o acesso a essas informações. Exatamente. Então, dá para entrar e, por exemplo, ver um podcast como o nosso, que a gente começa aí a trazer esse assunto hoje. Lu, uma coisa que você falou, que eu acho que é a origem de muitas coisas, não só, mas algumas delas, é essa questão de crenças e religiosidade. Né, quem é cristão normalmente, mas tem outras religiões também que eu saiba, né, que tem essa coisa da pobreza, essa coisa de talvez se eu for pobre, talvez Deus tenha mais pena de mim, né, e me salve. Eu vejo que está muito ligado a isso também, né, como se Deus tivesse que ter dó de alguém, pena de alguém, né, então parece que eu ganho a simpatia de Deus ao ser pobre, né? Exatamente. E a gente entende que quando a gente estuda um pouco mais a Bíblia, não é bem assim que funciona. Não é isso que ele está dizendo, não, viu, gente? Não está. E a gente tem várias passagens, para quem é religioso, que demonstram exatamente a importância do planejamento financeiro, da organização. Perfeito. E a gente tem que sempre lembrar, Vivi, que a gente está trocando horas de vida por dinheiro. Então, quando a gente levanta cedo, se troca, coloca aquela maquiagem, aquela roupa bonita e vai trabalhar, a gente está deixando de ficar com os filhos em casa, de num dia quente como esse estar lá, né, se refrescando na sombra, na piscina, para trocar por trabalho. Então, nós estamos trocando vida, estamos colocando a nossa vida ali. E quando eu valorizo o meu dinheiro, quando eu escolho com consciência como é que eu vou investir, com o que eu quero gastar, como que eu vou organizar as minhas finanças, eu também estou valorizando o dom maior, que é a vida, né, que eu recebi. Com certeza. Nossa, lindo isso que você falou. E tem essa outra questão também que você disse sobre as crenças, né? Eu acho que eu contei outro dia para o pessoal aqui da produção que a primeira vez que eu viajei para fora do país,
parecia que era um sonho, parecia que eu estava assim, meu Deus, não acredito, porque eu jamais imaginei, dentro da minha criação, que seria possível eu um dia sair do país. E aí vem a questão das crenças fortes, né? Que a gente acha que a gente nasceu na periferia, nasceu no Capão Redondo, meu amor, tá? Capão Redondo, conhece? Conheço. Ouviu falar, né? Conheço, eu sou itaquaquecetubense, sou da periferia de Itaquaquecetuba, quem é de São Paulo, né? Aquele trem, Zona Leste, lotado. Olha, eu vim de lá. bate aqui, gente. Aqui a gente é mano, é isso. É mano, é mina da periferia. É. Ô Lu, então, a gente vai escutando, então a gente cresce. Faz sentido que quando a gente está em casa, a gente cresce pequenininho, tipo, não, isso aí não é para você. Ah, não adianta você ficar olhando esse carro, que esse carro não é para você. Ah, esse cargo não é para você, esse lugar não é para você. Isso aí. Então, isso vai trabalhando a nossa mentalidade e a gente acredita que, por exemplo, investir não é para mim? Eu cresço com isso? Sim, a gente cresce com isso, Vivi. Como te falei, né, eu vim da periferia, estudei a vida toda, né, até chegar na universidade em escola pública. Fiz a universidade a partir daquele momento assim que eu decidi fazer, porque os meus pais, eles tiveram instrução primária. A minha mãe estudou até a 4ª série primária, o meu pai até a 7ª série. Depois que eu avancei, ele voltou e terminou o 2º grau, ensino médio, né? Fez um supletivo. Mas assim, eles não tinham nem a expectativa de que eu fizesse, que eu cursasse uma universidade. Então era sempre muito isso que você falou, isso não é para você, isso não está ao seu alcance. E quando a gente começa a romper essa barreira, é interessante também que a gente entenda o processo comportamental disso, né? Às vezes a gente pensa que existe só um preconceito quando a gente fala de alguém muito rico em relação a alguém muito pobre, de cima para baixo. Mas também existe um preconceito que as pessoas às vezes enfrentam ao subir na carreira, ao se autodesenvolver, ao prosperar, que é se distanciar às vezes daquela origem. Né, e chegar mais longe, alçar novos voos, e de repente ali aquele estilo de vida que você tinha, você se perde. Isso faz com que também as referências às vezes sejam perdidas e deixa-se de convidar, né? Mas puxa, a Vivi tá tão chique, com esse colar lindo, ela não vai querer vir aqui no Capão Redondo, né? E aí você sofre também, às vezes, um processo dessa exclusão de onde você veio e que você ainda não chegou onde você quer. Mas lidar com isso, entender, né, que não existe essa barreira de merecimento ou não, que a gente não está numa sociedade de castas, que a gente deve querer romper e entender que é possível, é o primeiro passo para que nós possamos aí efetivamente realizar. Tá, então a primeira coisa que eu tenho na minha cabeça é que é possível. Exatamente. E é possível e dentro daquilo que for a sua realidade agora. Tá. Porque quando a gente espera, né, o melhor salário, a promoção, aquele PLR ou PPR gordo, para daí eu começar a cuidar desse assunto, o que acaba acontecendo é que quando a gente vai evoluindo ali as receitas, existe uma tendência de nós evoluirmos Adaptação. Os gastos. Então, ali, quando você não guarda, quando você ganha um salário mínimo, possivelmente quando você chegar a 10, a 20, você também vai seguir não guardando e não investindo. Então, quando eu começo ali, né, a estruturar a minha forma de pensar sobre dinheiro, e aí tem a ver com investimentos, com escolhas bem feitas, consumo consciente, eu consigo colocar aquilo, né, para ser um hábito e funcionar sempre. Tirando, ou não sei se eu posso tirar, tá? Você me corrige. É possível que todo mundo, que é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas, uma boa parcela da população, é possível que eles consigam investir? Sim, é possível, porque quando a gente fala de investimentos, parece que é uma coisa tão grande, Sim. né? Tão distante, a gente já Sim. pensa, né? Debentures, FDICs, bitcoins, ações. Mas a gente tem investimentos ali, por exemplo, tesouro direto, que a gente consegue fazer investimentos a partir de R$30. A gente tem fundos de renda fixa que atendem muito bem a reserva de emergência ou reserva de oportunidades a partir de R$1. Então, algumas escolhas, né? E quando a gente entende em finanças, a gente chama isso de trade-off. Que são escolhas que a gente precisa fazer, como a gente faz outras escolhas ao longo do dia, da vida, né? O tempo todo. Então, quando eu escolho, puxa, hoje eu não vou comer essa pizza, né? Eu vou trocar isso daqui e vou pegar esse valor da pizza e vou começar aqui a investir. Eu começo a ter consciência de que sou eu a responsável ali pela maioria das minhas escolhas, né? Aquilo que está no âmbito do controlável.
Outro aspecto importante aqui que a gente precisa ter é que quando a gente fala, né, eu gosto muito de exemplificar com a boca do jacaré. Quando eu olho a minha receita e a minha despesa, eu preciso sempre dar um jeito dessa boquinha do jacaré abrir, né? Então, uma forma é eu realmente gastando menos. Então, eu consigo aqui olhar para esse lado. E a outra é ganhar mais. Porque para você ter alcançado, né, esses voos, ter saído do Capão Redondo, eu saí lá de Itacoaquecetuba, fui a primeira pessoa da minha família a fazer universidade, foi algo assim, que eu tive que investir em educação, aquele investimento, né, na educação sentadinha lá no banquinho da escola, mas também aquela educação de aprender a me comportar, a me vestir, a comer, né. Eu me lembro que a primeira vez eu fui promovida, comecei a trabalhar como supervisora de vendas numa escola de informática chamada Data Control. Eu era vendedora, com 2 meses me promoveram e eu fui lá num almoço, né? E quando eu cheguei naquele almoço, eu não comia em restaurantes. Minha família não tinha esse hábito de ir a restaurantes. Não era algo assim normal para mim como é hoje. Sei bem. E eu sei que quando eu cheguei lá, eu não conseguia, era um buffet, self-service, eu não conseguia nem pegar a comida. Eu sei que estava chegando no final do buffet, eu peguei arroz e um frango, um filé de peito empanado, seco. E quando eu fui cortar o frango voou. Ai. E eu não tive coragem de levantar para pegar outro. Eu comi o arroz puro, imagina, né? Aquele restaurante, tudo por pessoa à vontade. Então, assim, esse aprendizado também, que antes a gente achava que era limitado ali no banco da escola, não é. Quando eu escolho com quem eu quero me relacionar, quando eu observo como você se porta, como você fala, e não só na interação pessoal, né? Quando eu escolho o que eu quero ouvir enquanto eu estou me deslocando para o trabalho, como esse podcast, quando eu escolho quem são as pessoas que eu vou seguir nas redes sociais, com quem eu vou me conectar, eu também estou escolhendo ali qual que é o padrão, né, de pessoas que eu vou me espelhar e me inspirar. Então, vale a pena a gente começar a olhar alguns modelos que a gente, de repente, aqui perto da gente, você olha dos lados e fala, puxa, quero estar como ele, né? Sem se comparar, porque eu sei que a comparação é uma coisa que derruba muito as pessoas, a autoestima, fala, poxa, esse aqui estudou comigo, mas já está lá na frente e eu não tô. Então, essa comparação acaba com a autoestima das pessoas. Como ter esse olhar de modelagem sem se comparar? Sim, eu penso que quando a gente consegue entender, né, que eu não estou me comparando, mas eu estou me inspirando, e quando eu consigo entender a minha autorresponsabilidade, o que eu posso fazer para falar melhor, puxa, olha como aquela pessoa fala bem, se porta bem, será que um curso de oratória vai me ajudar, né, a avançar de patamar? Quando eu consigo entender que a pessoa tem um nível de educação diferente do meu, e eu estou falando de educação assim, de se portar e tudo mais, puxa, será que se eu estudar um pouco mais sobre regras de etiqueta que eu não tive lá na base, isso vai me ajudar a avançar? Então, quando eu consigo ter esse olhar de quais são os meus gaps, a partir de referências que eu mesmo vou ali escolhendo, isso facilita o meu caminho, facilita a minha chegada, né? Encurta as distâncias. Ótimo, muito bom. Quando você me falou da pizza, né, eu fiquei pensando, uma família, né, de baixa renda, que ia, sei lá, pede uma pizza aí uma vez por semana, não sei, a cada 15 dias, um exemplo. E aí ela fala, puxa, mas eu vou abrir mão da minha pizzinha sagrada para poder investir? O que é essa coisa da gente ter que abrir mão? É a gente tá abrindo mão mesmo? Tá ligado com aquele propósito lá da frente que a gente quer alcançar? O que a gente tem que visualizar quando a gente fizer as trocas? Sim. Aí quando a gente fala de uma família, né, e aí a gente pode falar bem das famílias de baixa renda, mas também as de classe média, de classe alta. O primeiro ponto é ter ali o envolvimento de todos que fazem parte daquele núcleo. Tá. Então, quando você tem várias pessoas convivendo, inclusive, gente, as crianças, antes a gente entendia, né, que as crianças, a partir ali dos 12 anos, elas tinham uma noção melhor. Hoje a gente já entende que, tecnicamente, a partir dos 3 anos de idade, e às vezes isso acontece antes, sabe aquele momento que seu filho pede, puxa, você pode comprar esse presente aqui para mim, esse brinquedo? Ele já entende que existe uma troca monetária. E aí, quando eu sento com a minha família e eu tomo a decisão conjunta, puxa, qual é o nosso objetivo aqui comum? Nós queremos, né, de repente, no final do ano, esse calorão, esse verão que promete,
Eu quero ir para a praia com a minha família? Quanto custa isso? Quando eu consigo materializar. E aí eu consigo entender, puxa, para nós juntos realizarmos isso daqui que nós queremos, o que a gente pode decidir para que isso se torne possível? E aí não é impositivo, né? São acordos. São acordos, são combinados, porque aí eu não sinto que eu estou perdendo algo. Eu não estou perdendo, eu escolhi ter momentos ali com a minha família, ter uma experiência, viver ali algo diferente do que se vive normalmente, e o preço disso pode ser, né, trocar a pizza por outra coisa, né, deixar de comer fora, pode ser, puxa, hoje eu vou aproveitar e vou usar o transporte público, ainda que demore um pouco mais para eu chegar, do que pedir o carro do aplicativo. Então depende o que aquela família entende como importante, os acordos que são feitos, mas eu posso garantir que quando a gente tem um envolvimento, né, quando a gente tem um compromisso daquele grupo, é muito mais fácil, é muito mais leve e é muito mais simples de chegar. Nossa, incrível essa explicação sua, e faz muito sentido trazer todo mundo, né, juntos pelo mesmo ideal, mesmo objetivo, né? Sim. Eu achei isso muito importante. Lu, você falou de reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Todo mundo tem que ter. Sim, vamos lá, né? Um ponto importante aqui para a gente chegar na reserva de emergência é entender que hoje a gente está falando que cerca de 80% das famílias brasileiras, elas estão endividadas. Assustador, né? Assustador. De cada 100 pessoas, quando a gente olha no entorno, 80% tem dívidas. E dos endividados, 30% estão inadimplentes. A gente está vivendo um momento com vários programas para tentar reverter essa situação. O Desenrola, por exemplo, é um deles, né? Um programa do governo federal. Porque a pessoa, quando ela está endividada, ela tem ali vários outros problemas. Ela não consegue, às vezes, ter acesso ao crédito para poder comprar algo importante para aquela família. Ela fica com o nome, muitas vezes, sujo, negativado. E pode ser que, para uma determinada função de trabalho, ela não consiga ali galgar aquele posto, porque isso vai ser observado. Então, ela tem uma série de dificuldades. E o endividamento, ele é causado por quê, prioritariamente? Pela falta de uma reserva de emergência e por não se preocupar com aqueles momentos mais difíceis, né? Que a gente pode sofrer. Então, um desemprego, uma doença de alguém próximo. E às vezes não é o seu desemprego, é o desemprego de alguém que é caro, que é importante para você e que você vai precisar ajudar. Então, quando eu entendo esse conceito, né? E uma reserva de emergência forçada é o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é aquilo que a gente é obrigado ali, quem é CLT, a fazer. Mas o principal objetivo é se preparar para um momento de desemprego, para essa transição ali, que às vezes pode ser longa. Mas para as reservas, para as emergências do dia a dia, eu posso garantir, Vivi, elas acontecerão. A gente só não sabe a data. O cano da pia da cozinha vai estourar e a gente vai ter que trocar. Pode vir um vento forte, vai arrancar uma telha do lugar e ou você arruma ou você vai ter ali a água pingando na sua cabeça. São aquelas coisas que a gente precisa fazer, né? Sabe quando vai no médico e sai com uma receita ali? Eu sempre fico doida. Eu não queria comprar esse tanto de remédio, queria gastar com outra coisa. Mas eu estou falando de saúde. Então, quando eu consigo entender isso, né, e guardo um dinheiro para essa situação, eu estou me prevenindo para algo que vai acontecer. O que pode ser? N coisas. Pode ser qualquer coisa que afete ali a sua vida ou da sua família. Mas quando isso acontecer, eu não preciso ir lá pedir para parcelar, não preciso usar o limite do cartão de crédito, não preciso usar o cheque especial, não preciso pedir para o cunhado, ô cunhado, tudo bem, né? Tá sumido. Não preciso criar situações constrangedoras. Então, eu consigo ali emprestar de mim, resolvo essa situação e depois eu devolvo. E aqui algo importante também, né, que eu conheço muitas pessoas que geram a reserva de emergência, que tem ela ali garantida e que tem aquela dor no momento de usar. Ah, mas eu não quero usar. Mas você se preveniu para você poder usar. Você fez esse sacrifício, essa reserva para este momento. Então, quando você precisar usar, você use e depois você devolva. E tá tudo bem, faz parte do equilíbrio.
Nossa, gente, tô amando tanto essa conversa. Nossa, esse valor da reserva de emergência, tem algum valor orientado? Sei lá, 5% da sua renda, tem uma orientação sobre esse valor? Sim, é importante que a gente entenda qual que é o gasto daquela pessoa, né? Então, eu preciso entender quais são os meus gastos, o que eu preciso pagar, independente do que aconteça comigo amanhã, eu tenho que continuar honrando. E aí, se eu falo de um funcionário público, estável, que dificilmente vai ser demitido, que não vai ter fortes oscilações na sua renda, 3 meses de uma reserva de emergência pode ser suficiente. Ok. Agora, quando eu 3 falo... salários. Na verdade, 3 vezes o que ele gasta, né? É que muitas vezes a pessoa, ela gasta tudo que ela ganha, né? Mas falando para aqueles que não gastam tudo que ganham, eu posso me basear por aquilo que eu efetivamente Aqueles que gasto. já fizeram as trocas. Que já fizeram as trocas, que já estão nessa rodinha de prosperidade, de abundância. Maravilhoso. Né? Agora, quando eu falo de uma pessoa, por exemplo, que tem ali uma função, que tem uma renda variável, então um vendedor que de repente tem uma parte do salário fixa e outra atrelada a resultados e que pode oscilar, que ele não tem a certeza do quanto entrará, aí eu preciso ter uma preocupação maior, né? Eu preciso olhar ali, por exemplo, 6 meses de uma reserva de emergência. Entendi. Agora, o empreendedor que não tem certeza nenhuma, aí, gente, o ideal é 1 ano mesmo, porque as situações são muito mais adversas. Viviane que lute, minha gente. Você que lute com 12 meses. Viviane que lute aqui, ó, 12 vezes, é isso aí. Ô, Lu, a gente... eu vou voltar depois nessa questão, porque tem uma outra questão que eu quero falar com você, mas a gente, só para não ir muito para frente, a gente falou um pouco das crianças, deles entenderem as trocas, né? E assim, os filhos que a gente está criando. A sensação que eu tenho é que a gente não consegue passar para eles o valor mesmo do dinheiro, assim. Eu sei que a gente está na sociedade que sente falta da falta, a geração que sente falta da falta. Não tem falta, né? Assim, é tudo muito abundante. A gente nunca teve acho que a abundância é tanta oferta. É trocentos milhões de filmes para assistir, é trocentos milhões. Chega da ansiedade, né? Você liga lá, Netflix, você não consegue escolher. Você fica meia hora, não sei se já aconteceu isso. Fica, passa, não escolhe. Então, é muita opção. E, assim, eles só ligam um botão. Eles não... Eu vejo a dificuldade de ensinar para os meus filhos que aquilo ali tem que ser paga uma conta e tem que ser um trabalho realizado para daí aquilo tá na televisão deles. Você vê essa dificuldade? Como que você tem 2 filhas que você me falou? Exatamente. Eu vejo, né, que o primeiro grande ponto, sabe, Vivi, é que a gente precisa entender que a gente vai transferir muitas vezes pelo exemplo e não somente por aquilo que a gente verbaliza. E aí vou dar um exemplo que é muito comum, né? Pode ser aí que alguém se identifica que tá ouvindo. Sabe aquele cofrinho, né? Aquele cofrinho, aquele porquinho. Vamos olhar o que a gente ensina quando a gente estimula que aquilo ali seja feito. A gente estimula uma coisa muito boa, que é adiar o desejo, né, imediato, porque eu quero gastar agora. Não, você vai ter que se organizar. Isso aqui vai ser gasto lá no final do ano. Mas olha a dinâmica desse porquinho. Bom, primeiro que eu vou colocar ali aquelas moedinhas que a gente vai achando, né? No console do carro, no bolso da calça, aquele dinheirinho que vai sobrando ali, né? Que eu não tenho controle sobre ele. Nem os pais sabem quanto é que vai ter naquele cofrinho. E os pais ficam orgulhosos. Olha quanto que eu já consegui encher aqui essas moedinhas. Fizemos tudo errado, né? Fiz tudo errado. Olha outra coisa que a gente ensina. Agora, no final do ano, você vai pegar esse cofrinho, a gente vai abrir, vai quebrar, e a gente vai lá na loja e vai comprar o presente que você escolheu. Então, eu estou ensinando que eu trabalho, consigo dinheiro, eu faço o que na sequência? Eu gasto tudo, consumo. Aí, quando eu chego na loja, né, e eu já vi isso muito acontecer, eu quero este presente aqui, mas é insuficiente o que tem no cofrinho. O que o pai fala? Não tem problema, papai completa, papai vai te dar a diferença. Eu estou ensinando o quê? O endividamento. Então, eu ensino isso, estimulo isso o tempo inteiro. Aí, quando a pessoa chega no mercado de trabalho, que é aquela sensação, né?
Tô rico, primeiro olerite, nem chama mais olerite, né? O primeiro demonstrativo de pagamentos, a gente nunca esquece, ver aquele dinheiro entrando na conta. Nossa, tô rico. O que eu me acostumei a fazer? Eu lá, criança pequena em Itaquaquecetuba, meus pais me levavam no centro da cidade, não tinha shopping, né? Era no centro da cidade, e eu gastava. Quando eu comecei a trabalhar lá na Data Control, o que eu fiz? Peguei o salário, fui lá, ó, e detonei roupa, sapato. E aí isso também, né, aquela situação, puxa, ganhei no 5º dia útil, no dia seguinte eu já não tenho mais nada. E como eu sei que eu não vou ter mais nada, o que eu faço? Eu gasto tudo naquele momento, porque eu já sei que depois eu não vou ter. Então eu estou me preparando para uma situação que eu mesma estou criando. E aí, como que eu inverto isso, né? Quando eu começo a trabalhar a questão do orçamento. Puxa, vem cá, vamos fazer a gestão de um orçamento. Vamos juntos escolher o que a gente vai consumir. E quando a gente confia e dá ali, entrega, né, o budget, o orçamento para a criança controlar. E aí é difícil, porque a gente tem que ensinar a criança, a gente tem que controlar o próprio coração e o próprio estômago. Porque, né, eu me lembro muito, assim, a primeira vez que a gente deu o orçamento para as meninas controlarem, a gente foi viajar para o Uruguai e elas queriam muito uma mochila. Então a gente fez as contas do quanto seria suficiente para comprar a mochila que elas queriam, né, cada uma sua, com um extrazinho. E foi muito engraçado que era assim, né, a hora que a gente chegou no free shop, a primeira coisa que a Fernanda fez, correu lá, pegou um pacote assim enorme, cheio de mini bolinhas de tic-tac, assim, sabe, balinhas. E aquilo, ela queria gastar o dinheiro todo dela com aquilo, né? Só que você não pode pegar e esganar, aqui é a hora que entra a educação financeira. Olha, vem cá, isso daqui vai consumir tanto do seu dinheiro. Ó, essa mochila que você quer custa tanto. Se você comprar isso, você vai abrir mão da sua mochila. Você tá vendo que a sua irmã vai comprar e você não vai ter, né? O duro é que às vezes, assim, nesse caso, ela ficou falando, mas eu quero. Nós gastamos ali, sei lá, uns 40 minutos de saliva para ela sozinha desistir. Uma outra vez a gente foi na Liberdade, né? Elas adoram, que é um bairro japonês aqui em São Paulo, cheio de coisas de papelaria. E ela tinha R$50 que tinha ganho da avó. A avó japonesa parece assim, né? Que tá passando ali aquela coisa escondida, aquele dinheirinho na mão, né? E dá pra criança. E ela chegou lá na lojinha e ela pegou a Fernanda tudo. De novo? A Fernanda de novo. A Fernanda é terrível. Fernanda. Fernandinha é terrível. Como que a outra chama? Júlia. A outra é mais comedida. A Fernandinha, ela é terrível. O que ela fez? Ela escolheu tudo. Lápis, borracha, caderno e pegou tudo, né? Quando nós chegamos no caixa, ela tinha certeza que eu não ia usar o dinheirinho da Bachan, que eu ia pagar. Quando ela viu que eu não ia pagar, ela própria começou a criticar. Puxa, mas borracha, eu já tenho outra. Eu não vou querer. Caneta, nossa, R$10 essa caneta, eu também não vou querer. E ela foi tirando item a item e não sobrou nada no cestinho. Aí eu expliquei, a fila enorme atrás de mim, a moça do caixa me olhando, eu expliquei para ela, olha, ela está num processo de educação financeira, hoje nós não levaremos nada e a Fernanda vai devolver tudo onde ela pegou. E ela foi lá e devolveu tudo no lugar, né? Então entende que é um processo que nós precisamos estar verdadeiramente envolvidos. A gente tem que ter a confiança ali de que os ensinamentos levarão a uma decisão correta. E a gente tem que confiar que a criança vai ali conseguir discernir em um determinado momento, né? Porque eles nem veem dinheiro. Essa turma, né, os nossos filhos, meu menino tem 14, minha menina tem 18, já viu um pouco mais do que é o dinheiro, viu literalmente, porque a gente não vê mais dinheiro, né? Exatamente. Então eu sinto essa dificuldade deles entenderem que tem todo um processo. Mas essa forma que você explicou é ótima. Eu queria te perguntar, quanto você cobra para ir lá em casa me ajudar com os meus? Adorei. Mas olha, é um ponto legal, né? Eles não têm o dinheiro, mas as meninas também não têm mais, é o cartãozinho do Pix. Então, o que a gente precisa primeiro fazer, né, com que eles entendam? Essa idade de 14, a Fernanda tem 14, e de 18, né? Eles estão muito próximos aí de alçarem voos sozinhos, de irem para o intercâmbio, de passarem numa universidade em outra cidade, de começarem a trabalhar. Então, a gente precisa modernizar o processo, deixar o cofrinho
frilinho ali de lado, as moedinhas. Porque tá tudo errado com a frinha. Exatamente. A gente precisa bancarizar essas crianças. Tá. E, gente, hoje tem conta digital para criança a partir de 12 anos. Então, quando eu ensino que ela se bancariza e que ela pode tomar as decisões entre gastar e investir, que eu não vou pegar o dinheiro dela de volta, porque também é muito normal assim, né? Eu dou aquele dinheiro. Aí, outro caso da Nanda. Ela foi na festa junina e meu marido falou assim, ó, leva esse dinheirinho aqui e aí você traz o troco. Ela trouxe o troco? Claro que não, né? Comeu 5 morangos no espeto, Lógico. Cachorro quente, ela gastou até o último real. Então, entende que a gente tem que se modificar. Então, quando eu ensino que se ele gastar, gastou. Se ele não gastar, esse dinheiro é dele. Mamãe e papai não vão pegar de volta. Tá. Eu estou ensinando ele que ele pode investir. E aí eu começo a introduzir os produtos de investimentos. Tesouro direto, a bolsa de valores. A criança ela pode ter acesso, de acordo com o perfil que for preenchido, aos mais diversos tipos de investimentos. E a gente tem um descolamento, né, forte, quando a gente fala de equidade, na bolsa de valores. As mulheres, apesar de sermos aí, né, 51% da população, a gente está na bolsa somente com 25%. E é um número que a gente não consegue, esse percentual, ser rompido. A gente está ali, né, 25, 24, 22, 25, 23 nos últimos 10 anos, por exemplo. Mas na faixa etária de pessoas até 15 anos é onde a gente tem a maior equidade de gênero, que a gente tem meninos e meninas em proporções muito parecidas. Olha que interessante. Então a gente consegue começar desde cedo, porque a hora que ele receber lá, né, o olerite, eu já sei que entrega idade, o contra-cheque, né? Quando ele receber o primeiro salário, o que ele vai fazer? Ele já aprendeu que ele não precisa ir lá no centro da cidade, no shopping, gastar, né? Ele pode escolher o que ele quer fazer com aquele dinheiro, que ele tem escolha, que ele tem opção. Eu vejo, Lu, que a felicidade está muito ligada com o consumo. As pessoas, na verdade, pensam que a felicidade... Quando a gente pensa em felicidade, onde que a gente pensa? Ah, quando eu estava numa praia, tomando uma marguerita, tomando sei lá o quê. Eu não bebo, mas eu dou um exemplo, né? Sei lá, tomando um refrigerante e, nossa, com os amigos. Então, eu lembro que eu estava num hotel, talvez, tomando aquilo. Então, já me remete a consumo. Então, parece que para eu ser feliz, eu preciso consumir. E, na verdade, a gente sabe que a felicidade ela está ligada a outras questões que é em outro podcast que você vai assistir, não é aqui. Mas faz sentido isso da gente achar que só quando eu gasto que eu me sinto feliz. É, porque a gente se acostuma com essa retroalimentação de quando eu vou passear, eu vou ao shopping. Eu me acostumo com aquela imagem instagramável. São Paulo, principalmente, tem né? muito isso, Muito né? shopping, muitas lojinhas. Não tem praia. Não tem praia. E quando eu vou pra praia, eu quero aquela imagem da blogueira com a margarita na mão, né? Com aqueles arranjos em cima do drink. A gente nem quer saber se ele é bom ou se ele é ruim, porque eu quero aquela foto. Então, a gente fica idealizando algumas coisas, né? Então, isso também tem a ver com essa questão de idealização. Tem um estudo muito legal da Universidade de Harvard que fala o seguinte, né? Que quando se compara a compra de alguma coisa com a experiência que se vive, que normalmente a felicidade está muito mais atrelada à experiência do que ao consumo. Sim, e a experiência necessariamente não precisa ser eu comprar aquela taça de margarita, a passagem, o hotel resort pé na areia, né? Eu posso criar outras situações que me levem a isso. Então, por exemplo, né, outro dia as meninas têm jogado vôlei na escola e elas pediram para ir lá no parque da cidade jogar vôlei. E a gente saiu, né, no sábado cedo, fomos ao parque da cidade lá, é um lugar lindo em São José dos Campos, um gramado verde, aquele laguinho. E a gente passou a manhã toda jogando bola. Saímos de lá, né, paramos, tinha um carrinho de caldo de cana lá, tomamos o caldinho de cana. Quando a gente entrou no carro, elas falaram assim, nossa, hoje foi um dos dias mais felizes da nossa vida. Olha só. O parque é de graça, a bola é de graça, né? Aquele tempo ali de qualidade, às vezes é muito mais significativo. Mas eu preciso criar essas situações e eu preciso estar aberto para esses momentos, né? Que não necessariamente eu tenha que colocar a mão no bolso, gastar, consumir, que vai ser algo caro, né? Agora, Lu, as pessoas que estão endividadas, como
como essa pessoa tem paz, né? Eu estou pensando agora, já trazendo aqui para o mundo corporativo, e eu sei que se 78% das famílias estão endividadas, 78% dos meus funcionários estão endividados. Provavelmente. Então, como que é esse funcionário, como é essa pessoa endividada? Como que produz, não produz? Como que a empresa percebe? Qual o papel da empresa nisso? Podemos agir, não podemos agir como empresa? Sim. Vivi, vou te fazer uma pergunta, vou te devolver com uma pergunta. Você consegue ficar aqui focada, tá aqui com essa pauta grande? Se você estiver recebendo mensagens no seu WhatsApp que a luz vai ser cortada, né? Que estão lá para cortar a energia elétrica da sua casa, que você vai ter que levar alguma coisa para os filhos comerem em casa e você não tem o cartão de crédito para fazer a compra no supermercado, né? Aquela situação de devolver as coisas quando vai passar no caixa, que o seu nome está sujo. Você conseguiria ter essa paz para fazer esse trabalho hoje? Eu também não conseguiria estar aqui focada se eu estivesse numa situação dessa. Então, o funcionário que está lá na planta, ele também não consegue ter esse foco, né? E quando eu falo assim, eu posso ajudar ou eu devo, eu penso que o papel também como empresa, quando a gente fala de turnovers extremamente elevados, de dificuldade de contratação, né? Porque muitas vezes você tem a vaga aberta, você tem bons benefícios, boa remuneração e a gente não consegue ali as pessoas adequadas. E a pessoa endividada, ela troca de trabalho por diferenças irrisórias de salário. Puxa, eu vou ganhar R$100 a mais, vou ganhar R$200 a mais. Que se eu tiver ali, né, uma orientação, se eu tiver uma preocupação genuína com essa pessoa, que eu a qualifique para que ela consiga cuidar do seu dinheiro, e aí a galera de RH, né, e aí passa por uma qualificação também do RH, quando eu vou falar de alguns benefícios que eu consiga demonstrar a importância que aquilo tem para aquela pessoa, eu consigo ajudar nessa jornada, e é um fato, a minha empresa se torna mais produtiva, eu preciso investir menos em endomarketing, né, porque eu estou conseguindo fazer com que a pessoa perceba que ali ela é de fato valorizada, que eu estou humanizando, estou indo além do que eu digo bonitinho lá na relação com os investidores, lá no meu site, nas minhas redes sociais, né? Eu vou além e olho o outro mesmo na questão humana. Porque, gente, a gente sai de casa, num primeiro momento, a gente quer prosperar, a gente quer trabalhar, porque a gente tem uma preocupação com o nosso bem-estar, da nossa família. Às vezes, em alguns momentos, a gente se perde na rodinha dos ratos, mas a gente não pode esquecer que aquela pessoa que está ali na minha frente, ela tem uma questão que atrás, né, que trouxe ela até ali, que é a família, que é essa preocupação com a própria dignidade. Não é sobre riqueza, é sobre dignidade. Muito bom. Você me falou dessa questão do RH, né, que às vezes a gente apresenta os benefícios, mas talvez a gente nem sabe. Por exemplo, a Previdência. Às vezes a gente apresenta para o profissional, mas a gente mesmo, como profissional de recursos humanos, nem sabe direito VGBL e PGBL. O que é melhor, Sim. gente? Até hoje eu não sei. Vamos lá, né? Ó, você que está aqui comigo agora, você que está aí comigo agora, que faz essa conversa muitas vezes sobre Previdência, é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Que quando tem contrapartida da empresa, e às vezes assim a contrapartida é de eu coloco R$1 e a empresa coloca R$1, Isso. É um investimento que você, de cara, na largada, está partindo com 100% de ganho, concordam? Eu coloquei ela colocou dobrou. Claro. Então, ali, se o limite, normalmente há um limite, né? 5%, Sim. 6%, 7%, eu tenho que ir no máximo. Eu tenho que ir no talo, porque eu estou partindo com 100% de ganho, ok? Quando eu falo entre o PGBL e o VGBL, o PGBL, ele tem ali um instrumento que permite que você abata da parte que você colocou, né, do seu esforço, até 12% da sua renda tributável. Gente, tem um limite porque justamente se você colocar mais, o que você colocou abateu. Então, por exemplo, eu tenho uma renda total tributável de 100 mil no ano. Se eu tiver um PGBL naquele período, se eu tiver aportado no PGBL R$12 mil, a conta sobre o meu imposto não vai ser mais sobre 100, vai ser sobre 88. Então, eu vou pagar menos imposto naquele ano, naquele exercício. Aí, o leão, né, do imposto de renda, ele para de fungar aqui no meu cangote. Ele vai ficando meu amigo.
E por que existe esse estímulo? Para que você faça o exercício efetivamente de guardar no longo prazo, para que você se preocupe com você do amanhã e que ajude aí, contribua, né, para a Previdência Social não quebrar e não ter uma única dependência dela, né, para a economia ser mais sustentável. E aí, quando a gente fala de tributação, né, regressiva e tributação progressiva, quando eu falo da progressiva, ela é mais fácil de falar. Eu já vi algumas pessoas de RH falando assim, não, aqui você começa pagando 35% na regressiva. E aqui você paga 15%. Sim, senhores, vocês pagam 15% na largada, quando você pedir o resgate, e no acerto de contas com o leão, dependendo do quanto você ganhou naquele ano, ele te dá outra fungada, que vai até 12,5%, que é 27,5% alíquota para pessoa física. Quase engoli o microfone. Não, é que você falou leão, né? Leão. Falou leão já. Quando eu falo da regressiva, a cada 2 anos isso vai caindo. E depois de 10 anos, a tributação é definitiva, em 10%. Então, eu estou trocando, quando eu consigo trabalhar com essa visão de longo prazo, eu troco 27,5 por 10, né? O PGBL me permite abater 12% da minha renda tributável. O VGBL não permite. Então, você aí, né, que for fazer esse processo, ou quando você mesmo for contratado, é CLT, é PGBL. PGBL, gente, aqui, no ó. No talo. Quanto eu posso colocar e a empresa vai colocar contrapartida? Eu vou ali no meu limite. E se você tem uma visão de longo prazo, né, e isso é o ideal, eu gosto muito dessa questão da tributação regressiva. Até porque, né, o dinheiro da Previdência tem que ser o último a ser usado, porque eu estou guardando isso daqui para um projeto futuro. Tá. É para a Luciana do futuro, eu não vou mexer naquilo ali. Né? Nossa, a senhora Viviane. Vou guardar para a senhora Viviane, senhorinha. Para a senhorinha. Ô, Lu, e aí, mas é 10%, depois de 10 anos, mas do dinheiro que você pôs há 10 anos atrás. Então, normalmente, quando vai mês a mês, você só vai ter 10% depois de 10 anos e 1 mês, 10 anos e 2 meses, 10 anos e 3 meses. Sim, mas olha como que normalmente a construção, né, Vivi? Para quem é jovem, eu ouvi outro dia o podcast com meu amigo Alexandre Correia aqui com você, né? Eu apaixonei. Maravilhoso. Um beijo pro Alexandre, se ele estiver nos ouvindo, a gente manda para ele o corte. Manda para ele. Manda. Não, ele tem que assistir tudo. Né? Ele é maravilhoso, mas ele falou uma coisa muito legal, porque a gente está falando de diversas gerações. Né? E quando a gente fala dessa geração do videogame, essa geração acelerada, que as coisas muito rapidamente. 10 anos para eu pegar esse dinheiro, eu não quero. Eu vou ter tributação sobre o todo? Não quero. 10 anos. Mas, gente, outro dia eu fui lá, né? Voltei para Itacoaxetuba fazer uma palestra sobre finanças no colégio onde eu estudei. Legal. No colégio, né? Na escola estadual de 1º e 2º grau. Homero Fernando Milano, lá de Itaquá. E parecia que eu tinha entrado por aquele portão ontem, mas o meu ontem foi em 1983. Nossa. E o tempo, ele passa muito rápido. Sim. Então, assim, quando eu consigo ter essa percepção de que o tempo vai passar, que o quanto antes eu começar, menor vai ter que ser o meu esforço de poupança. Sim. Quanto maior a rentabilidade que eu conseguir, né, mais rápido o processo acelera e eu vou ter ali, mais rápido eu vou chegar no meu objetivo da independência financeira. Sim. Você, nessa questão de 10, eu sei que 10 anos, então, tem os 10% apenas que é fixo. Faz sentido eu fazer uma reserva antes para poder fazer esse aporte, um aporte maior, e depois ir fazendo as contribuições mensais para que nesse valor maior eu tenha só 10%? Faz sentido isso? Funciona assim, olha, o aporte dentro do exercício, né, o que vai valer, por exemplo, para 2024, quando eu for prestar contas, ele pode ser aportado ao longo de 2023, entre o primeiro dia de 2023 até o último dia de 2023. Tem um dificultador aqui, é que muitas pessoas, elas nem sabem quanto ganham, porque quando eu pergunto, né, quanto é a sua renda? É mais ou menos, porque
que nesse processo automatizado, de ter o dinheiro caindo na conta automaticamente e de ter muita coisa em débito automático, tá no débito automático o cartão, a luz, o gás, ela nem se dá conta de quanto é. Muitas vezes aquele e-mail, né, ou aquele portal onde se pega o demonstrativo, ele nem é acessado, a pessoa nem olha aquilo. Sim. E é importante que eu tenha esse controle quando a minha empresa não oferecer a previdência e que eu for contribuir, ou quando ela fizer uma contribuição, né, permitir que eu faça uma contribuição abaixo dos 12%, eu preciso saber quanto é que vai ser ali a minha projeção de renda total tributável. E a gente está falando aqui, né, que está chegando novembro, esse é o momento ideal para sentar e fazer essas contas, porque como eu sou tributada no todo no PGBL, eu preciso me atentar a esse limite. Puxa, eu não posso não contribuir com os 12, não deveria, mas eu também não posso passar dos 12, porque aí se eu passar de 12%, eu vou ser tributado sobre o todo. Então, eu nunca devo transbordar esses 12%. Isso é possível por meio do controle. E quando a gente fala, né, de empresa que está contribuindo, é difícil ter essa opção de você fazer ali recorrentemente, eventualmente. Você tem que fazer recorrentemente. Quando a gente fala que a própria pessoa vai fazer a contribuição do excedente ou do todo, aí ela pode fazer isso, né? Deixa reservado num outro investimento, porque em novembro eu faço os meus cálculos e aí eu transbordo desse investimento que eu deixei aqui para cá. Sim, porque a gente tem hoje muita gente no mercado informal, muita gente prestador de serviço, né? A gente teve um aumento grande. E aí a ideia também é que essas pessoas também olhem para esse lado que você falou, é a Luciana do futuro, a Viviane do futuro. Então, olhar para isso, que é uma coisa que a gente não tem muito positivamente no Brasil, a coisa do planejamento, olhar 10, 20 anos, né? Quando você falou para a Viviane, para a Luciana do futuro, eu fiquei me imaginando no futuro, né? A gente não para fazer essa visualização. E aí, ó, só complementando, para essas pessoas que são informais, que são empreendedores, que têm uma MEI ou que têm uma microempresa e muitas vezes acabam recebendo por meio de distribuição de dividendos, que até agora é isento, não tem imposto de renda, e que recebem o Prolabore por um valor pequenininho, né? Eu tenho que me atentar a isso, porque eu posso estar na faixa de isenção de pagamento de imposto de renda pelo valor que eu contribuo de Prolabore, e aí se eu optar por uma previdência, eu vou no VGBL, V de vida, e não no PGBL, porque no VGBL eu só sou tributado sobre o rendimento. Então eu posso aqui fazer essa escolha se eu tenho essa situação diferenciada. Entendi, isso muito me interessa, viu, Luciana? Não é que é o meu caso, não é que é o meu caso, imagina, longe de mim aqui uma coisa, né, para mim, mas olha, Lu, e essa questão, voltando aqui um pouquinho na reserva de emergência, então ela tem que ser aquele lugar que você pode pegar rapidamente. Sim, a gente tem que falar assim que ela tem que ter um tripé. Ela tem que ter liquidez imediata, que quando a gente vai fazer um investimento, tem aquele ali, D mais zero. Significa o quê, D mais zero? É no dia de hoje. Dia de hoje mais zero, é agora. D mais um significa o quê? Que é o dia de hoje mais um dia. Então, se eu pedir o resgate hoje, vai ser amanhã. Aí, quando eu coloco em D31, significa que é daqui 32 dias. Que eu posso tirar. Né? Então, para reserva de emergência, prioritariamente tem que ser no D0. Então, essa é a primeira característica. Tá. A segunda, que tem a baixa volatilidade. Não pode ser aquele investimento que forma um eletrocardiograma ali nervoso com taquicardia, né? Bitcoin, ações, por exemplo. Isso eu tenho que deixar para o longo prazo. Porque eu posso ter um momento que a bolsa esteja caindo e que não seja melhor. E você precisa tirar naquela hora. E eu preciso tirar e eu vou perder, né? E o outro ponto é a segurança. Eu vou optar por ativos mais seguros, que eu tenha ali, né, a certeza que o dinheiro não vai sumir, né, reduzir. Então, exemplos disso. Tesouro Direto, Tesouro... São ativos seguros. Ativo seguro. Tesouro Selic, ele tem rating soberano. O risco dele é soberano do Brasil. Não está atrelado necessariamente ao governo. Eu estou falando aqui que se o Tesouro Direto quebrou, é porque o restante, todas as instituições já foram. Todos já foram. Já foram, né? Então, o Tesouro Direto, o Tesouro Selic é uma excelente opção para reservas de até R$10 mil. Existe uma isenção de custódia. Né? Quando eu falo
de fundos DI com taxa zero de administração, que vão render também ali um valor próximo da Selic, e os CDBs com uma boa liquidez, que tenham liquidez diária, de bancos bons, né, com uma boa rentabilidade. Então, eu combino, né, a segurança, a rentabilidade, a liquidez. Gostei também da coisa que você falou dos bancos seguros. Então, às vezes a gente olha lá na corretora e tem uns bancos, sei lá o que, bank. Sim. Sei lá o que, bank. Você nunca vi esse banco, né? Então, Sim. tem que tomar cuidado. Muito. O que a gente tem que observar? Boa. Primeira coisa, que não existe almoço grátis. Opa. Então, na renda fixa, eu ganho mais. Renda fixa, assim, gente, CDB, LCI, LCA, debêntures, CRA, CRI, né? Tudo aquilo que eu combino, qual vai ser a remuneração no momento de entrada, eu vou ter uma maior rentabilidade quando? Quando eu tiro a liquidez e tenho um prazo maior, mais longo. Quando eu falo ali, puxa, esse dinheiro eu não vou usar agora, vou usar daqui 2, daqui 3, daqui 10 anos. Ou quando o risco é maior. Então, quando a gente olha ali os dois, com a datinha de vencimento igual, um está pagando 130 do CDI, o outro está pagando 100, é porque existe uma diferença de risco considerável. Esses investimentos de emissão bancária, CDB, LCI, LCA, eles têm o fundo garantidor de crédito. Então, o fundo garantidor protege o quê? Até R$250 mil por emissor e por instituição. Ah, ok. Então, para dar ruim mesmo, eu teria que ter ali, né, ter o azar de 5 instituições diferentes quebrarem. Tá. Então, quando eu observo o limite, eu estou mais seguro. Mas existem bancos, sim, que não vão bem. Então, quando a gente abre lá o site do FGC, a gente vê lá vários bancos aqui que no momento presente que tiveram que acionar, né, o FGC, que tiveram ali que ter acionado o seguro para que os investidores recebessem aquilo de volta. Então, é importante que a gente tenha essa observação, né? E tem uma qualificação também, né, Lu? Então, quando você pode pesquisar se o banco tem a garantia. Aí você pode explicar, A mais. Isso, que é Qual que é o mais seguro? Rating, né? O rating. O mais seguro é o A gargalhada. Então, quando eu vejo isso? AAA, né? Ou aquela gargalhada. Esse é o melhor. Ótimo. Conforme isso vai caindo, 2 letrinhas As, uma letrinha A, depois vem BBB, né? BB, B-. Então, isso vai decrescendo. Tá. Então, quanto maior aqui, né? Mais próximo aqui da gargalhada for, melhor é o ativo. Ótimo. E às vezes a diferença é tão pequenininha, gente, tão pequenininha, que vale muito mais a pena, dependendo do momento, da estratégia, né? Olhar opções que estejam mesmo de acordo com o seu perfil. Porque também pode ser que você fale, não, eu estou disposto a correr esse risco, acho que vale a pena, vou ganhar 30% a mais e tá tudo certo, né? Porque aí você tá pegando uma parcelinha da sua carteira e tá correndo o risco que pode valer a pena para você. Conscientemente. Conscientemente. É uma escolha consciente. Exatamente. E a gente, Lu, eu até outro dia, né, pensando aí numa questão de investimento, eu vejo que tem muita gente tem muito guru hoje do financeiro, né? Sim. Você sabe. Muito. Muito guru do financeiro, investe aqui, investe ali. Tem até brincadeira do coach de finanças. Se você tem R$1.500, você pega 150 no mercado. Não é? 150, não come, não toma banho. 150 para pagar aluguel e guarda 500. Você não guarda dinheiro porque você não quer. E às vezes é aquela pessoa da Faria Lima, né, que nem sabe o quanto é que custa para fazer um prato de arroz com feijão, uma saladinha e uma proteína. Não sabe, né? Então, assim, o que a gente tem que tomar? Muito cuidado com isso. Olha que coisa interessante, né? Eu fiz um cálculo ontem. Eu tenho um cliente que ele é empresário, né, autônomo. E o que ele precisava decidir? Novinho, quando tá novinho é uma ótima fase, né? Queria tanto ter tido essa conversa uns 20 anos atrás. Pois é. Eu também, viu? Queria voltar lá e falar comigo. Falar comigo lá no 27 Capão. anos, lá em Itaquá. Mas olha só que esses gurus sempre falam, né? Tem até uma brincadeira assim, o INSS brincam assim, isso não será suficiente. Tem várias continhas no Instagram que mostram, puxa, olha só, né? Se você guardar R$1.500 por mês, você, né, não vai vive com R$1.500 por mês. Pois é, você vai ter X lá no futuro, mas Vivi, olha só,
Quando a gente contribui para o INSS, na grande parte das vezes, quando eu falo de um horizonte longo de 30 anos, se eu vou ali e faço os aportes, eu vou ter uma remuneração lá na frente, né, uma aposentadoria, que se eu pegar o mesmo valor e investir, eu não terei. Entendeu? Então, assim, surpreendente, Nossa, eu vi né? completamente ao contrário na internet, hein, gente? Presta atenção aqui, não pode ser humano de apoio de canal. Exatamente. Parece exatamente o contrário, né? Totalmente contrário. Não faça isso. Porque se você pegar os 800, que é o teto, vezes não sei o que lá, não sei o que lá. Exato. Você vai ter X, né? Que não serão suficientes para te prover aquela renda que você teria se você fizesse o mesmo investimento no INSS. Fake news. Fake news, um cálculo mal feito, aquela continha ali, às vezes de padeiro, sem olhar todas as variáveis. Uma outra questão, quem tem filhos pequenos, quando você contribui para o INSS, se acontecer alguma coisa com você, esse é o seguro de vida mais barato, porque os seus dependentes, eles vão receber ali, né, uma pensão até a maioridade, até os 18 anos. E se você tiver ali, né, hoje mudou muito essa questão de cônjuge, tem umas questões de gatilhos com a idade, com a nova reforma tributária, mas ainda tem os casos que a pensão é vitalícia. E se acontece algo com você, como uma invalidez, por exemplo, um acidente trabalhando, você também vai ter aquela pensão vitalícia. Então, eu tenho que olhar todas as variáveis e entender que, às vezes, o que aquele guru está fazendo, o que ele está falando ali, é algo que nem ele tem propriedade muito no dia a dia, ali na vida prática, né? Ainda não viveu, talvez, aquela experiência. Sim, mas você não acha que pensar dessa forma, talvez, assim, pode falar, não, eu vou ter o INSS, eu não vou guardar dinheiro. Aí a gente precisa entender o quê? Que o INSS é uma parte, né? Que ela pode sim ser muito importante para você, mas que eu preciso complementar aquilo ali. Que eu preciso entender que existe o governo, que existe esse incentivo forçado à aposentadoria ali, né, aquela contribuição que vem descontada lá todos os meses para quem é CLT, ou que eu posso contribuir voluntariamente, mas que para o padrão de vida que eu quero ter, eu tenho que me autorresponsabilizar e entender que eu preciso ali fazer um esforço para que eu consiga ter a manutenção do meu estilo de vida. Okay. As pessoas que se aposentam, que param de trabalhar, do total, gente, só 1% consegue manter o próprio estilo de vida. O raio-x do investidor desse ano é uma pesquisa muito legal que é feita pelo Datafolha e pela Ambima, né? Quando ela mostra, assim, quando se pergunta para a pessoa como é que ela vai viver depois de aposentado, é aterrorizante, porque a maioria não sabe como vai viver depois de aposentado. Então, ou vai depender do governo, ou vai depender, né, de caridade, ou vai depender dos filhos. E aí, quando existe essa dependência, o filho está transferindo ali o futuro, o que ele guardaria para o futuro dele, para os pais. Quando chegar a vez dele, ele não vai ter guardado esse dinheiro, né? Ele vai depender do filho? Essa, né? A lógica. É um ciclo. Então, é muito importante entender isso e fazer as contas ao contrário. Então, por exemplo, uma dica de conta, né? A gente olha no Brasil a expectativa de vida de 90 anos. Então, o que eu preciso entender? Qual que é a idade que eu gostaria de me aposentar? E quando a gente é jovem, né, até os 40, é difícil a gente pensar que a gente vai conseguir se aposentar. Mas quando passa dos 40, a gente consegue ter essa percepção clara que a gente vai tendo aqui uma mudança de pensamento, né? Então, mas nesse exemplo que eu dei, puxa, eu, Luciana, vamos supor que queira me aposentar com 62 anos. Eu tenho 46. Então, o que eu vou precisar fazer o cálculo? Então eu vou ter 16, né? Nessa 4, só isso mesmo. 16, que tristeza. Só 16 anos para eu fazer uma reserva, garantir que essa reserva dure por mais 30 anos, né? 28 anos. Você vai ter que poupar 16 para poder garantir mais 30. Exatamente. Perceba que quanto mais a minha idade avança, eu vou ter que fazer um esforço maior, porque eu tenho um tempo menor. Já se eu começar nessa reserva aos 20 anos, eu vou ter um espaço inteiro na minha vida para garantir que eu vou ter ali aquele olhar dos próximos 30 já, né, contabilizado, já guardado, já investido, e vou fazer os juros compostos atuarem a meu favor. Entendi. E quando você fala de juros compostos atuarem a meu favor, qual é o investimento que eu deveria colocar para que esses juros compostos atuem de forma
eficiente para que chegue lá na frente e eu consiga... O tipo de investimento? O importante é sempre olhar a diversificação de carteiras. Né? Quando eu consigo mesclar a renda fixa, pós-fixada, quando eu consigo ter um pouco de títulos de inflação, quando eu consigo olhar a bolsa de valores. Antes era muito difícil a gente tirar dinheiro do Brasil, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava lá nos bancões, a cifra para se ter uma conta fora do Brasil era de 3 milhões de dólares. Então, imagina quem que tinha, né? Ou então você teria que ter uma situação de estar lá expatriado, de estar estudando, de estar trabalhando, de estar morando. Uma pessoa que tivesse a vida toda no Brasil, era muito difícil o acesso. Hoje a gente fala assim, a partir de 10 mil reais, você já consegue ter uma conta lá fora, já consegue investir em ativos muito interessantes como o Tesouro, né, americano, que é o título mais seguro do mundo. Eu consigo ter um olhar mais amplo que vai, inclusive, além aqui da minha barreira, né, geográfica. Se você pudesse dividir, vamos expor aqui, alguém que eu não sei quem é, sei lá, quer se aposentar daqui 20 anos. E aí, como você dividiria essa carteira? Para que tivesse um bom rendimento em 20 anos. Sim, o que isso vai depender? Vai depender do perfil desse investidor. Lembra que a gente falou do switchability, de como o coração e as borboletas ali reagem, o estômago, né? O que a gente tem? Basicamente, a gente tem 3 perfis de investidores que são ali os mais, né, padrões, que é o conservador, o moderado e o agressivo. E dentro desses perfis, a gente ainda tem subdivisões, porque eu posso, de repente, ter um perfil moderado, mas eu tendo ao conservadorismo. Ou eu posso ter um perfil moderado e eu tendo à agressividade. E o que é interessante também a gente entender? Puxa, pode ser que no ano que vem, né, seu filho vá para a faculdade, você ainda tem uma incerteza de onde ele vai morar, se vai ser preciso pensar em moradia, se ele vai passar numa pública ou se vai passar numa privada, quanto é que isso vai significar de desembolso. Então pode ser que nesse momento, como você tem um evento muito importante, com data ali, né, planejada para acontecer, que você esteja mais moderada ou conservadora. E pode ser que naquele momento, né, que ele passou, que está tudo certo, que as preocupações estão menores, que você entenda, puxa, agora eu não tenho nenhum projeto no curto e no médio prazo, eu tenho conhecimento sobre o mercado, eu tenho capacidade financeira, porque também é assim, né, gente? Eu já vi muitas situações que a pessoa me fala assim, eu sou agressiva, eu quero colocar tudo em renda variável. Tudo quanto? Tudo quanto. Aquele Celta 1997 que eu vendi é ele que eu quero colocar, né? Então, o que a pessoa não tem? Não tem a capacidade financeira, porque ela não tem a reserva de emergência constituída. Ok. Da louca, então tem muito disso também, né? Muito disso. A pessoa tá lá, né, na poupança, e no outro dia ela resolve o quê? Eu vou virar, ou vou investir no Bitcoin, ou vou virar day trader. E aí, assim, né, tem uma pesquisa também muito legal do Gianetti, ele foi meu professor lá no INSPER, né, e ele tem, assim, uma visão que foi até mais ampla do que Brasil, então olhou Estados Unidos, olhou Austrália, e gente, a maioria das pessoas, nem a maioria, tá? 95% de quem faz day trade ganha menos do que se tivesse ali investido no índice, então, por exemplo, no Ibovespa, 95% ganha menos. Por quê? A gente não fala só de matemática, de números, de fórmulas, a gente também fala de comportamento. É comportamento humano que a gente está falando. Então, a gente tem ali os vieses comportamentais. O Kahneman ganhou lá, né, o Nobel de Economia com esse olhar de comportamento. Então, o que eu preciso entender, né? Puxa, quando eu compro uma ação e a ação explode, né, 2, 3 vezes, eu vou no churrasco, vai ser super legal falar, nossa, Vivi, eu dei uma tacada certeira, olha só o quanto eu coloquei e triplicou, né? Mas ninguém quer chegar no churrasco e falar assim, olha, eu comprei aqui Americanas e no outro dia veio ali o escândalo da fraude, marcou, tô com 10% do que eu investi. Nossa. Ninguém quer. Então, existe uma aversão muito forte à perda. A pessoa nem vai no churrasco. Não, sabe o que ela faz? Ela
casa com a ação e fala sempre assim, não, se eu não realizei, eu ainda não tive o prejuízo, pode ser que isso aqui volte, né? Então, ela se casa com aquela ação, ela segura o ativo com todas as forças e ela não larga. Então, ela não consegue entender, porque também é importante, né, ter aquele entendimento, puxa, chegou aqui na margem para baixo do que eu preciso desconsiderar e sair, e eu vou largar esse investimento e vou partir para o próximo. Isso também faz parte de administração de uma carteira de investimentos. Outro exemplo, ancoragem. Ai, mas eu não quero investir porque em 1992 a Zélia lá, o Collor, vieram e confiscaram a poupança. Eu estou falando de um fato que aconteceu há 31 anos, né? Eu estou justificando as minhas atitudes a partir disso e eu justifico como? Então é por isso que eu não invisto. Eu vou gastar tudo hoje, né? Porque pode ser que vá lá o governo e vá confiscar. Então eu estou arrumando desculpas, esse viés se chama ancoragem, em algo que aconteceu no passado, né? Para justificar uma decisão que eu tomo no meu presente. Nossa, é verdade. Bom, então depende do perfil da pessoa para que possa juntar aí para fazer uma carteira. Isso, o horizonte de tempo, né? Depende se ela tem projetos, né? Em qual prazo, se é curtinho, se é médio, se é longo. E a partir daí que eu tomo essas decisões, né? Se a reserva de emergência está mesmo constituída ou não. A previdência privada, né? O PGBL, o VGBL, ele também tem um fator. Sabe aquelas pessoas que passaram a vida inteira e não guardaram dinheiro nenhum? Quando a empresa, né, oferece esse benefício de ter ali aquela reserva estimulada, e essa pessoa chega no momento de aposentadoria, se ela pega todo aquele dinheiro na mão, ela pode fazer o quê? Gastar como ela fez a vida inteira. Ela está acostumada, habituada a fazer isso. Quando eu falo de uma pessoa que ela própria consegue, né, administrar as emoções, consegue ver aquele dinheiro na conta e não sente vontade de comprar tudo que ela vê na frente, de dar a volta ao mundo, trocar de carro, comprar o sapato da sola vermelha, né? Ela consegue ali entender que ela pode ser responsável por essa gestão no futuro, que ela não precisa necessariamente ter um PGBL ou um VGBL. Ela pode ter uma carteira mesmo na aposentadoria diversificada e ela pode controlar esses saques, né, à medida que ela for efetivamente tendo necessidade de liquidez. Ela pode assumir as rédeas ao invés de delegar para alguém, né, para uma seguradora que faça continha e te fale, eu vou te entregar X reais por mês durante tanto tempo. Mas tem que ter a educação, como você está falando desde o começo. Exatamente. A gente vê nos jornais o tempo inteiro que a maioria dos ganhadores de loteria perde todo o dinheiro, milhões e milhões. Então, o que falta? Aonde a gente tem que começar a falar? Você falou, é em casa. Cadê o papel das escolas nisso, Lu? Como é que... Sim. O que a gente precisa implementar mais e caso as escolas não estejam fazendo, o que eu como pai? Você já deu alguns exemplos, mas o que está faltando ainda, né, que a gente precisa fazer para que essas coisas não continuem repetindo? Sim, eu penso que um ponto muito importante é a qualificação também dos professores. A gente já tem agora, né, a inclusão da educação financeira, mas eu também estou falando que às vezes é um professor que ele ainda está no exercício de não entender dos produtos de investimentos, que ele não tem o hábito de investir. Às vezes se pega pessoas de outras disciplinas, né? E quando você leciona, tem muito isso, eu lecionei durante 4 anos na universidade, e aí de repente você se vê com outras disciplinas além daquela da sua formação de origem. Então esse professor, ele também precisa ser educado financeiramente, entender de opções de produtos financeiros, ele precisa também sair dessa lista, né, do endividamento ruim, para que ele consiga passar algo que se torne real e factível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente que haja um estímulo para que comece cedo, né? E eu trabalho também, uma das coisas que eu faço é atuar com meninas que estejam ali entre 14 e 17 anos, prioritariamente de escolas públicas, mas não necessariamente, né? Que para que elas sejam educadas financeiramente, porque quando a gente fala de um problema financeiro, normalmente isso antecede uma violência física, uma violência doméstica, e isso às vezes dificulta a saída, né? De um trabalho, de um ambiente
com aquele chefe que não é o melhor dos mundos, que tem um sistema opressor, que às vezes é uma situação assediadora. Então, quando a gente fala de meninas e meninos... Até de um casamento mesmo, né? De um casamento. Às vezes a mulher não sai por conta, e sofre, né? Tudo isso que você está falando, por conta de não ter uma independência, uma educação financeira. Exatamente, Vivi. Isso é muito comum. E eu não estou falando aqui de mulheres de baixa renda só não, gente. Eu estou falando de mulheres de todas as camadas sociais, todas que delegaram ali a gestão das finanças durante a vida inteira ou simplesmente não conseguiram fazer a gestão numa jornada que pode envolver, né, os cuidados ainda com o lar. E quando a gente olha as estatísticas do IBGE, a mulher, mesmo trabalhando fora, ela se dedica 11 horas a mais aos trabalhos domésticos do que o homem. A gente está falando de uma questão de maternidade, né? Que às vezes isso também acaba tendo um peso muito maior para a mulher do que para o homem. A gente está falando que ainda existe uma diferença salarial, né? A gente está falando que a diferença é de 20%, que o homem ganha mais do que a mulher. E eu estou falando que a mulher vive 8 anos a mais do que o homem estatisticamente. Então, veja, né, que pontos interessantes, porque é menos dinheiro, menos tempo para cuidar dele, uma falta de estímulo, às vezes, ali, né, social. E eu fico numa situação que eu não consigo sair dela. Né? Vulnerável, exposta a outras situações que se tornam muito mais difíceis na sequência. E aí você tem ensinado para as meninas como lidar com dinheiro? Exatamente, como lidar com dinheiro, como entender, né, que ela não precisa passar para outra pessoa cuidar do dinheiro dela, que ela pode sim estimular inclusive os pais a fazerem um orçamento doméstico. A questão de renda extra também, sabe, Vivi, é muito importante quando a gente fala, né, da pessoa periférica, daquela pessoa que tem dificuldade ainda de acesso às universidades, que muitas vezes é assim, nem tem o sonho, eu nem penso que eu possa estudar numa universidade pública em outro lugar, porque pode ser que seja difícil meus pais me bancarem lá. Então, é mostrar alternativas para que ela transforme a realidade dela e a realidade da família. E é muito interessante que nessas jornadas eu sempre observo que as professoras, elas param totalmente, dão um foco total naquilo ali, né? Porque para elas também é muito importante. Com certeza, elas também não aprenderam. Né? Também não aprenderam. Então é o que você falou, 25% das mulheres só hoje investem na bolsa. É, né? Muito pouco, né? Pouco, né? É muito pouquinho. Então, mulherada, né? Vamos olhar aqui de uma outra forma. E homens também, né? Estimulem as suas filhas meninas a começarem desde cedo, a começarem brevemente. Sem dúvida. Lu, o que eu preciso avaliar numa ação, num ativo, para que eu possa entrar? Porque é aquilo que a gente falou agora há pouco atrás, né? Muitos magos falam, essa ação, entra nessa ação, entra naquela ação. E a gente, como leigo, não sabe, né? Entra, não entra. O que eu deveria avaliar, os mínimos, princípios básicos mínimos para eu avaliar? Sim, eu primeiro assim preciso entender às vezes qual é o interesse daquela pessoa que está me falando aquilo ali, que está batendo naquela tecla publicamente. Então, muitas vezes aquela pessoa ela tem bastante daquela ação e ela fica ali incentivando, né? Comprem, ela comprou primeiro, a hora que a ação dispara, ela vende. E se ela for alguém de influência, então, né? E você fica ali com aquele mico às vezes na mão, né? Então eu preciso entender quais os interesses efetivamente, que pode ser o contrário também. Isso daqui vai dar tudo errado, vai ser terrível. A gente viveu um movimento assim agora, no começo desse ano. A bolsa caiu, estava quase 120 mil, foi lá para casa dos 90. O gringo, o estrangeiro comprou. A hora que a bolsa começou a subir, o que ele fez? Vendeu. E a pessoa física entra, aquele movimento de sardinha e tubarão. Então, primeira coisa é entender qual é o interesse que essa pessoa que está falando aquilo possa ter por trás, o interesse velado. Mas o que eu preciso olhar, né? Qual que é o preço da ação versus o resultado
que essa empresa traz. Se eu estou falando de um negócio maduro e por exemplo, né, a gente fala de negócios sólidos, a gente chama ali as ações mais negociadas no Ibovespa de blue chips, né, que são aquelas empresas já consolidadas, que movimentam grandes valores. Então, Petrobras, Itaú, a Vale, que quando eu invisto nisso, é menos perigoso do que, de repente, eu tentar empreender sozinha e montar algum negocinho ali próximo da minha casa, né? Porque existe uma equipe qualificada para aquilo ali. Então, eu preciso entender isso e entender também que quando eu falo, né, que eu estou comprando uma ação pequenininha, de uma empresa pequena, que ainda tem falhas na governança, que ainda não tem ali demonstrações de resultado que expressem verdadeiramente aquilo que está acontecendo no dia a dia da empresa, que não divulga as informações de uma maneira ágil, célere, para que eu consiga tomar decisão, eu tenho que saber que esse risco é maior, que eu tenho um risco grande ali de oscilação. Mas sabe, Vivi, a gente também, quando a gente acessa relatórios comprados, né, de casas de research que você paga para ter aquele relatório, quando você decide operar mesmo, isso pode fazer grande diferença para que você consiga ali tomar melhores decisões. E o outro ponto, também falando só de ações, é de diversificação de carteiras das ações. Puxa, quando eu faço uma aposta numa única empresa, eu estou indo para o tudo ou nada. Isso vai dar muito certo, isso aqui vai dar muito errado, né? Quando eu diversifico o meu risco, tenho 10 ações diferentes. Então, puxa, tenho 10 mil reais em 10 ações diferentes. Uma dessas ações caiu 50%. Puxa, isso vai representar quanto na minha carteira? R$500. Não vai tirar o meu sono, não vai me deixar ali, né, com o coração acelerado e aflito. E até para você ir treinando esse movimento, né? E normalmente, eu não sei se é o Warren Buffett mesmo que fala que se você põe o valor e imagina se ele cair 50%, como você vai se sentir? Exatamente. Se você falar, meu Deus, não tenho condições, não investe. Pois é, o Warren Buffett é o maior investidor do mundo, né? E é muito legal a gente também olhar isso, assim, porque ele tem uma média de rentabilidade de 20% ao ano. Quando a gente vê aqueles gurus querendo comprar, né? Tem gente investindo em coisa 20% ao mês. Vem cá, 20% ao mês. 5% Gente, vem cá, ó. Vem cá. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? E quando se cai em golpes, a gente tem visto muitos golpes, pirâmides financeiras, né? Golpes mesmo que as pessoas são iludidas e enganadas. Muitas vezes eles estão associados ali a ganância, aqueles olhão, né? Faz mal. No mercado financeiro, ganância... Na verdade, sempre, na vida toda. O que eu preciso entender? Se aquilo ali faz sentido, se é lógico, se é racional. Se eu tenho aqui, né? Eu tenho duas possibilidades, renda fixa e renda variável. A renda fixa, eu combino quanto eu vou ganhar e eu vou ganhar aquilo ali que eu combinei. Na renda variável, é muito comum ouvir uma pergunta assim, mas quanto que eu vou ganhar se eu investir em ações? Gente, é renda variável vareia, como diria né, o povo. Então, eu tenho que entender o risco que eu estou correndo e entender que quando eu recebo essas ofertas, a Selic está agora em 12,75% ao ano, a nossa taxa básica de juros. Né? Quando eu falo que eu vou ganhar 2% ao dia, 20% ao mês, não há como. Desconfie, né, gente? Desconfie, exatamente. Nossa, com certeza, Lu, super importante isso tudo que você está trazendo para a gente. Quais você acha que são os desafios para uma empresa, que é um assunto muito delicado, né? E se a gente trouxer de novo aqui para o âmbito das empresas, de trazer esse assunto para dentro da empresa, abordar talvez as pessoas, como que você diria para as pessoas fazerem? Como você diria para as empresas fazerem isso? Sim, o primeiro ponto é tirar esse preconceito, porque às vezes se pensa assim, eu vou falar sobre dinheiro e esse cara vai achar que ele está ganhando pouco, ele vai vir aqui reclamar que ele quer aumento de salário, né? Então é melhor a gente deixar quieto, não mexe nisso. Gente, ele já sabe quanto que o coleguinha dele ganha. Todo mundo sabe, isso aí todo mundo sabe. Ele já sabe quanto o chefe dele mais ou menos ganha, ele já sabe quanto que a pessoa que faz a mesma coisa que ele na empresa concorrente ganha. Você não falar, não fará com que ele não tenha acesso à informação. Ainda mais quando a gente tem hoje vários portais que você entra lá, digita a empresa e você já sabe. Então, ele já tem essa consciência. A segunda questão é romper com o preconceito de achar assim, puxa, então eu vou aumentar aqui a oferta
oferta de crédito consignado, eu vou facilitar, porque ele vai lá, ele toma um dinheiro mais barato, né? Eu só estou ajudando o meu funcionário a se endividar. Então, é preciso, né, investir na discussão desse tema, trazer esse tema para dentro da empresa, para falar de orçamento, para estimular a pessoa a ter ali o autocuidado, né, se desenvolver do ponto de vista técnico também, de capacitação, de entender, puxa, eu preciso entender um pouco mais sobre esse assunto para eu poder fazer escolhas adequadas, e também do ponto de vista comportamental, que atitudes eu posso passar a ter para não cair nisso, né, que eu tô vendo, de endividamento, de não sobrar dinheiro, de perder o meu foco. Porque também mudando atitudes, e hoje a gente tem várias ferramentas de arquitetura aqui em relação ao trabalho, à empresa, isso também melhore. Entendi. A gente falou de filhos, né, por vários momentos aqui na nossa conversa, e você falou, por exemplo, tem filhos que têm que ajudar os pais. Hoje eu vejo muitos pais também ajudando os filhos ainda, por volta dos 30, 40 anos ainda. Como você acha que a gente deve trabalhar essa questão do que eu deixo? Devo me preocupar com o que eu deixo para os meus filhos? Devo deixar alguma coisa? Ou devo pensar um pouco mais em mim? A gente tem muito essa coisa às vezes de herança, de pensar nisso. Não sei. A gente deve pensar nisso? A gente precisa pensar nisso, né? Porque muitas vezes quando a gente faz ali, a gente toma a decisão de não falar sobre isso e de não tomar as decisões de forma antecipada, no momento em que acontece, gente, eu vou contar uma coisa muito assim, pode ser surpreendente, mas a gente vai morrer. A gente não sabe o dia, mas a gente vai, né? E muitas vezes os patrimônios, eles são dilapidados, porque a gente está falando que existe um custo alto para fazer uma transferência patrimonial. A gente está falando de imposto, né, do ITCMD, que está super agora em voga, com uma expectativa de que isso possa aumentar. Então, por exemplo, São Paulo é 4%, a gente já tem estados que já cobram 8%, né, que é a previsão legal, isso pode aumentar. A gente tem os custos com advogados e a gente tem os custos que a gente chama de emolumento. Então, existe uma despesa para isso. Se isso não for preparado no momento de fazer a transferência, os herdeiros podem trocar aquilo ali que foi amealhado durante a vida inteira por preço de banana, podem se deixar levar pelo canto ali da sereia, né, daquele advogado que vem, não, eu resolvo e vou cobrar um valor muito mais alto. Mas quando a gente fala, né, dessa decisão de eu devo deixar ou não deixar, existem 3 modelos, né? O primeiro modelo é assim, puxa, eu quero conquistar isso daqui e aí eu vou tirar um valor que seja suficiente para que essa reserva ela seja transferida exatamente como está. Eu vou transferir integralmente, o meu desejo é transferir integralmente o meu patrimônio para os meus herdeiros. Então, esse cálculo é um cálculo que a gente chama de perpetuidade e eu vou te dizer, tá bom, então para você fazer isso, Vivi, você vai poder sacar X reais por mês. A segunda opção é uma opção assim, puxa, eu não quero deixar sem nada, eu quero deixar, por exemplo, um imóvel para esse filho e o restante eu quero poder usufruir. Então a gente faz essa conta, puxa, então quanto é que você pode gastar de forma que a sua reserva caia para que você faça essa transferência? E a terceira forma é assim, puxa, eu já investi em educação, já criei, já cuidei, agora, a partir daí eu não vou ter nenhuma transferência patrimonial a ser feita, não vou programar isso. E não existe certo e errado, não existe julgamento. Existe a decisão do que é melhor para você, daquilo que você tem a expectativa de fazer. Quando a gente fala dos filhos crescidos, que ainda estão ali, né, juntos, que os pais ainda ficam ali, né, bancando, a gente também tem que entender um pouco de relação de poder, né? Puxa, quando eu controlo o que eu te dou, quando você depende de mim aqui para poder se manter financeiramente, eu estou alimentando aquele ciclo da codependência, né? Que alimenta os dois, alimento dependente. Verdade.
E o codependente, e eu me sinto ali o poderoso. O dinheiro é meu, né? Eu controlo, mantenho aquelas pessoas por perto. Então, também quando a gente fala dessa educação financeira, a importância, né, de capacitar o filho, de se preocupar com as atitudes que ele terá em relação ao dinheiro, mas também depende de eu soltar a mão e deixar com que ele se vire, né? Com que ele tome ali as próprias decisões, que não é um processo muito simples. Mas eu também tenho que entender, quando eu falo de um adulto, 30, 35, 40 anos, né? E quando eu não estiver mais aqui, como é que vai ser? Essa pessoa ela vai depender de quem, se eu ensinei ela a vida toda que alguém vai dar para ela. Então, se eu não garantir uma herança forte que sustente isso, eu estou criando um sério problema para essa pessoa que fica. Nossa, criamos um monstro, né? E agora a gente tem que... Um monstrinho, um gremlin. Sim. Nossa, Lu, olha, eu adorei o nosso papo. O que será que faltou da gente falar? Que você fala, nossa, eu não posso sair daqui sem falar isso. Tem? Olha, eu vejo que também, assim, algo que é muito importante para isso, né, para a gente chegar nesse objetivo final que a gente discutiu tanto aqui, é muito uma questão de arquitetura de escolha, sabe, Vivi? Então, quando a gente consegue aqui, né, trabalhar a arquitetura de escolha positivamente, então, por exemplo, eu tomo aquelas decisões naquele momento que eu tô consciente, que eu sei exatamente o que eu quero, que me impedirá de tomar uma atitude que eu não queira tomar depois, né? Eu vou dar um exemplo. Puxa, eu não consigo ir ao shopping sem gastar. Então, eu tenho duas escolhas. Ou eu não vou passear no shopping, porque eu já sei que eu vou consumir, ou eu vou e não levo meu cartão de crédito. Eu levo ali aquele dinheirinho contado para aquilo que eu quero fazer. Então, eu estou me protegendo de uma decisão errada que eu possa tomar ali na frente. Então, quando eu tenho essa consciência, eu também posso ajudar aqui, né, o meu colaborador, o meu funcionário, a tomar escolhas, tomar decisões mais conscientes para que ele se ajude. Então, quando a empresa estimula, por exemplo, né, essa preparação da previdência, que isso acontece de forma automática, que se debita ali do salário dele e já se faz o aporte com estímulo de contrapartida da empresa, eu estou ali protegendo esse recurso que ele possivelmente usaria para consumir, para essa visão de futuro. Quando eu trago aqui, né, quando eu apresento esse tipo de opção, existem investimentos que são acessíveis independente do cargo que você tenha e de forma automatizada, eu também consigo mostrar que é possível que ele próprio, né, recebeu a renda, essa transferência já seja feita. Então, eu consigo ter ferramentas que o estimulem a tomar decisões mais importantes e mais interessantes. Ou a gente mesmo pode se ajudar com essas decisões. É verdade, é verdade. Lu, e o seu livro? Vida Financeira, Descomplicando, Economizando e Investindo. O que a gente encontra lá? Sim, a gente encontra uma linguagem simples, acessível. Quando eu fui para o mercado financeiro, durante muito tempo, né, eu tinha que ficar traduzindo aquilo que era falado. Nossa, com certeza. Gente. Quando eu ia visitar assim, clientes, Economic Case, e o pessoal da Vila Olímpia, aqui do CEL, né, ia lá para visitar o cliente comigo, a maior parte do tempo eu era tradutora. Olha, isso aqui significa isso aqui significa isso. Então, o livro tem esse propósito, que seja algo simples, acessível, que qualquer pessoa possa ler e entender aquilo que está sendo falado, com dicas muito práticas, muito ali, né, focadas no dia a dia. Um outro ponto é que os capítulos são independentes, então, assim, eu consigo ali ter uma leitura curta, que me traga um conteúdo completo sobre aquele tema, que eu possa ali, né, aproveitar pequenos momentos para ter um aprendizado mais amplo. E o outro ponto é que é bem legal porque o preço dele é bem pequenininho, né? A Loyola, que é uma editora maravilhosa, topou esse desafio. O livro custa R$22, é o preço de venda dele. Entendi. Então é acessível. Menos metade de uma pizza. Metade de uma pizza. Olha só que coisa boa. Maravilhoso. Olha, você sabe que você falou tanto das crianças, que eu acho que você também
fazer uma encomenda para você fazer um para criança, para meninas, não sei. Sim, né? Olha, acho que seria uma ideia legal, né? Com esse olhar para as meninas. Vou refletir sobre isso. Tá vendo? Já te dei aqui uma dica, aqui uma consultoria. Você me deu tantas? Lógico. Sim, muito obrigada. Vou pensar nessa possibilidade. Conversa com a Loyola, gente, que eu acho que precisa realmente, você traduziu muita coisa aqui pra gente, facilitou, explicou de uma forma muito fluida, muito fácil, né? E é realmente um tema que é tabu pra gente. A gente pensa que não dá pra investir, não tenho condições. Você falou, a partir de R$30 já dá pra começar a colocar alguma coisa para um projeto futuro, um sonho futuro. É pouquinho que quando eu tenho consistência e recorrência, eu consigo chegar lá. Maravilhoso. Eu amei muito essa conversa, Que bom, gente. fico muito feliz. Ficou feliz também? Muito feliz. Espero que o pessoal que esteja aí com a gente também tenha curtido. Se você curtiu, você já sabe que você pode curtir aqui no nosso canal, né? Se você não se inscreveu, se inscreva. Vou colocar aqui na tela o QR Code de novo da Lu com o link do livro. Você pode pôr o link do livro. Combinado. Põe o que você quiser. Combinado. Tá bom? O seu link Fechado. aqui das palestras que você dá nas empresas, que ela é especialista em finanças e investimentos. Essa foi a Luciana Iquedo e a gente está muito grato por essa conversa. Muito obrigada e até breve. De nada, gente. A gente vai terminar porque eu vou pedir para ela avaliar todos os meus investimentos, tá bom? Muito obrigada, gente. Um grande beijo. Até o próximo Pode Ser Humano. Tchau, tchau. Obrigada!